Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um Vai na Fé, muito especial, especialíssimo receber essas duas embaixadoras do céu que fazem parte do nosso núcleo das Pílulas Diárias, que muitas pessoas estão assistindo também e nutrindo a sua fé através da vida delas. Da Karen Lameira, Aqui, hello. pronunciei certo? Pronunciou certo, tá de parabéns, hein? Isso aí. Qual a origem do Lameira? Então, ó, tem duas vertentes, tá? Pode ser que seja espanhol, pode ser que seja italiano. A gente acha que pende mais pro lado italiano, porque a gente já viu um pessoal aí nas redes sociais que vem nos seguir lá, que é Lameira também. Então a gente tá indo pro lado da Itália. Mas acho que a gente tem que fazer uma viagem pra Itália e pra Espanha pra descobrir, sabe? Eu acho, né? Uma pesquisa em loco, né? É pra ter verdade, certeza. pesquisa de campo mesmo. Claro, a gente já faz umas pílulas lá, né? A gente isso aproveita pra aí. gravar, assim, com um cenário diferente. Achei interessante. Agora eu vou querer descobrir a origem desse nome. Beleza, estão todos convidados, tá? Na minha busca aí. Ah, legal. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui. Uhum. Né? Para quem está assistindo a gente aí também, que vocês possam se sentir muito à vontade, né? Assim como nós estamos aqui muito à vontade, né? Tô aqui com a Ana também, tá? Já tá um clima muito gostoso de início já. A gente já fez um podcast antes, aqui nos bastidores, agora a gente vai gravar mesmo o verdadeiro. Agora nós vamos gravar o verdadeiro. É verdade. E Ana Paula Bressan tá aqui com a gente. A origem do Bressan, por favor, hoje a gente quer saber todas as origens. Então, há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre a genealogia ali, né, do sobrenome Bressan, e veio da Itália, vieram, né, duas famílias Bressan, e eu faço parte de uma delas. Que legal, que bacana. Seja bem-vinda também. O meu avô veio refugiado da Segunda Guerra, alemão, foi morar na Argentina e depois foi para São Borja e casou com a minha avó. Eu não nasci em São Borja, nasci aqui, mas a maioria da minha família nasceu em São Borja. Então são os italianos, possivelmente a italiana também, o Lameira, mas a gente vai fazer essa pesquisa em campo, tá tudo certo. Ah, já tá combinado. E todas as etnias aqui representadas. Até porque a mensagem de Cristo ela é universal. Amém. Bah, começou e vai na fé. Então, gente, eu tô aqui primeiro para falar sobre a vida dessas duas mulheres maravilhosas que servem ao Senhor dignamente todos os dias e que também estão participando desse projeto chamado Embaixadores do Céu. Estiveram lá na nossa gravação no dia 1º de julho, onde nós tivemos então o primeiro encontro dos Embaixadores do Céu, a gravação da nossa série Inabalável, que está aí toda semana saindo um episódio diferente também. Agora a gente está nessa expectativa do segundo encontro dos embaixadores e novos embaixadores também, que serão consagrados lá nesse dia, e nós vamos orar sobre eles. E também a nova série Florescer, porque nós estaremos na primavera. Mas antes de falar de todas essas coisas, fazer chamada também, né, para o dia 30, eu quero aqui saber um pouco mais da história de vocês, de quando que veio a conversão, como é que tá a atuação, o que vocês estão vivendo hoje. Karen, fala um pouco mais da tua vida, de quando que tu conheceu a Cristo, quando que foi esse encontro e de que forma tu tá vivendo esse chamado hoje. Maravilha. Eu já imaginava que essa pergunta viesse, hein? Eu estava pensando, porque se o podcast é Vai na Fé, não tem como não falar de Jesus e como que a gente conheceu Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé. Eu tenho um privilégio, porque por parte de pai, eu tenho um bisavô que era cristão já, que trabalhou muito na igreja, que foi muito participativo aqui em Porto Alegre, na Assembleia de Deus. Ele foi muito atuante, assim. Então, por parte de pai, eu já tenho esse histórico. E por parte de mãe também, os meus avós se converteram. Então, eu recebi essa herança. Agora, o que mais pode marcar vocês que estão aqui ouvindo, e que com certeza todo mundo fala sobre isso, não significa que avô, que mãe, que pai é cristão, que você vai ser também. Não significa que o meu pai é muito crente, acredita em Deus e serve a Deus, que eu também vou servir enquanto filha. O encontro com Cristo é realmente algo pessoal, individual. E eu mesmo tendo vindo desse berço cristão, tendo sido apresentada na igreja, nascida dentro da igreja, minha mãe participava de coral de jovens na Assembleia de Deus, grávida de mim, então eu já ia nos ensaios ali, né, minha mãe grávida. No ventre já estava cantando, no ventre louvando já o Senhor. Louvando e adorando, exatamente, é muito, muito profundo isso. Mas o entendimento mesmo de Jesus e do amor de Deus se deu mais na adolescência, ali em torno dos 17, 16 anos, começou a me bater uma fome e um desejo mais profundo por Deus. Aí, com 18 anos, eu me batizei. Mas foi uma coisa, assim, que realmente foi o meu processo individual.
mesmo tendo sido uma criança que foi criada dentro da igreja, que ouvia historinha bíblica, que ia no cultinho infantil, que tinha os pais, os avós como referência, para mim, Karen, ainda não era tão claro que Deus tinha um relacionamento comigo, que Ele me amava. A minha grande primeira experiência foi um culto, quando eu já era justamente mais velha, né, adolescente, e eu estava naquele culto e eu entendi assim, Deus me ama. Caiu aquela ficha, Deus me ama. E eu senti o amor de Deus. E eu chorei aquele culto inteiro, porque eu realmente experimentei o amor de Deus naquele momento. Momento de adolescência, que a gente passa por tantas coisas, né? Adolescência, altos e baixos, e uma hora a gente tá triste, outra hora tá alegre. E aí me bateu o amor de Deus. E a partir dali, eu nunca mais quis perder um culto da igreja, eu tava sempre lá. Que show, que show, que show. E hoje tu consegue, assim, que perspectiva tu tem, assim, desenvolvido a tua fé, tua atuação? Tu tem sido também uma das nossas pílulas diárias, né? Então a gente está também com esse servir nas redes para que mais pessoas sejam alcançadas. E aí tu e a Ana Paula também têm feito esse trabalho e tem dado tão certo, várias pessoas assim com feedbacks de oração, de conexão com as mensagens que vocês também estão transmitindo através do que Deus está revelando através de vocês. Como que tá a tua atuação, a tua sede de Deus hoje? Olha, a minha sede de Deus hoje, ela tá muito instigada, mas eu preciso dizer o seguinte, que o projeto Embaixadores do Céu, ele trouxe para mim um movimento que eu estava precisando. Eu estava muito pensando assim, eu tenho o Ministério da Palavra, né? Eu sei que Deus me chamou para comunicar o evangelho de todas as formas, falando, pregando, escrevendo, mas no entanto eu estava assim buscando algo diferente. Sim. Eu estava num momento assim realmente precisando de alguns direcionamentos. Então, assim, com relação à sede, quero muito servir a Deus. E o projeto Embaixadores, ele entrou muito dentro desse momento que eu estou vivendo, de olhar a forma de servir a Deus de uma forma mais criativa, talvez. Às vezes a gente coloca as coisas tanto dentro de caixinhas, né? Ah, mas para eu contribuir com o reino de Deus, eu tenho que, quem sabe, estar lá na igreja de domingo a domingo, e se eu não estiver fazendo isso, talvez eu não esteja contribuindo para o reino de Deus. Mas, na verdade, ser corpo de Cristo e levar a presença de Deus na terra é em todo momento, em todo lugar. Onde a gente está e aonde a gente for e com quem a gente estiver. E nesse sentido, eu acho que o projeto Embaixadores encaixou muito bem dentro dessa perspectiva. E agregando a questão das redes sociais, eu acho que é perfeito, porque a gente está conseguindo alcançar pessoas que a gente não conhece presencialmente e estamos tendo essa oportunidade de chegar nesses corações e eu me sinto muito honrada e também de forma muito humilde eu me coloco para servir a Deus e servir vocês e poder estar chegando na vida de pessoas e falar desse Jesus tão maravilhoso, como eu disse aqui para vocês, que eu entendi um dia, quando eu era novinha, que me amava. É verdade, é verdade. E agora, através de vocês, essa palavra, esse amor, tá chegando no coração de outras pessoas. E a Ana Paula Bressan também, Karen, faz esse trabalho. Quero saber um pouco mais. A gente se conheceu um tempo atrás, né? E depois, assim, acabamos não tendo muito contato. E depois que os embaixadores começaram a acontecer, a gente teve esse contato reacendido, essa chama. É muito bom te ter aqui. Fala um pouco mais da tua vida, da tua história de conversão também, que é muito importante pra gente ouvir. É verdade. Primeiro é uma honra estar aqui contigo, Vitor, com a Karen. Como ela fala bonito, né? Eu canso de dizer. Ela fala em poesia, né? Obrigada. Então, a minha mãe, ela conheceu Jesus através da minha avó. E abrindo um parênteses, assim, eu senti de falar, assim, sabe? A minha avó paterna, né? Eu tive um sonho com ela, né? Que ela tava deitadinha na cama e ela me chamou, né? E ela disse assim, minha filha, chegou a minha hora de partir. E eu acordei chorando, né? E passou meses, assim, só que eu sempre com uma sensação diferente. Eu sentia, assim, como se era Natal. Uma sensação como se fosse... Sabe aquele sentimento que a gente tem quando é Natal? Aquela alegria, aquela coisa linda, assim, né? E eu sentia direto isso, até comentava com algumas pessoas que estranho, né? Só que aí começou a vir uma convicção, vai acontecer alguma coisa no Natal. Só que eu não imaginava o que seria, né? E exatamente no Natal, alguns anos atrás, a minha avó partiu para o Senhor.
Então, isso me marcou muito, assim, né? E a minha mãe conheceu através dela, né, Jesus, né? E eu me lembro que quando eu era criança, né, eu e minhas irmãs, a mãe levava a gente para as vigílias, né, que virava ali à noite, né, nos cultos, né? A mãe sempre foi muito da fé, né? E a gente dormia assim na igreja. Imagina a criança, né, depois crescendo ali na adolescência também, né, participando de atividades, de grupos de dança na igreja, assim, que os jovens gostam muito, né? E hoje, assim, eu continuo, permaneço nesse caminho, né, e servindo ao Senhor, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que é muito importante, assim, a gente entender, né, que a gente é a igreja onde a gente estiver, né? E é maravilhoso demais, não tem sensação melhor, né? De servir ao reino, né? De estar participando das coisas do Senhor, né? De falar sobre Ele, né? Que tem essa questão das pílulas, né? Que eu sempre, assim, eu sou meio um pouco sensível, assim, né? Eu olho, por exemplo, um copo aqui na mesa e já me vem uma inspiração, assim, né? E como é importante a gente estar conectado, assim, sabe? Em tudo ser inspirado, né? E através de nós podemos abençoar pessoas, né? Muitas vezes, né, as pessoas vêm, a gente nem imagina, assim, né, o que Deus pode fazer, né? A gente sabe que Ele é grandioso, né? Mas a gente, assim, a gente vai contra essa coisa da limitação, né? Deus, Ele é grandioso, né? E aí, às vezes, a gente posta lá uma pílula, né? E vem alguém dizer assim, tu não faz ideia de como eu fui alcançada por essa pílula. Então, a gente precisa, assim, entender e se colocar à disposição do Senhor para poder falar aquilo que Ele está querendo passar para os corações das pessoas, né? É exatamente isso. Sabe que várias pessoas têm me dito isso. Nossa, essa pílula que tu postou hoje era pra mim. E é muito bom ouvir isso. Porque é Deus usando esses instrumentos que nós somos dele para que as mensagens dele cheguem até essas pessoas. Primeiro, as pessoas que precisam ouvir de fato muitas coisas. E para as pessoas, aquelas que precisam despertar para a fé. Então, Deus está levantando também essas pessoas através das nossas vidas. Isso é muito legal. E aí surge o inesperado também, que eu acredito muito, que é o mover de Deus no seu detalhe. Por exemplo, tu não sabia, Paula, que uma das surpresas que nós tivemos, olha só, quando ela estava chegando aqui hoje para o nosso podcast, eu estava lembrando. E aí eu fui ver a conversa da Karen no Insta e tu não vai acreditar como é que ela chegou nos embaixadores no nosso encontro dia 1º de julho. Ela veio através de um anúncio nosso de impulsionamento no Instagram. Ela respondeu, falou, eu gostaria de ir e tal, não sei o quê. E hoje ela está aqui como embaixadora e também ministrando as nossas pílulas. Eu queria que vocês pudessem falar, começando pela Karen, já que eu citei isso, que eu acho que é um mover inesperado de Deus que nos conecta, que une propósitos. E se a gente está aqui hoje é pela vontade dele. E aí eu queria que tu pudesse falar, porque eu fiquei assim... eu fui ver algumas coisas sobre vocês. Não que eu tenha pesquisado, não sou o FBI. Não que tenha stalkeado. FBI, CIA. Mas eu fui pegar alguns detalhes que pudesse. E aí eu vi sobre a Karen exatamente isso. Olha só que legal. Ela veio de um universo que... Não que ela seja uma alienígena, que eu falei universo. Ela veio de um universo paralelo. Não, ela vem do nosso universo. Mas de um universo, de uma bolha diferente da nossa. Ela não estava conectada, né? A gente, por exemplo, eu te conhecia já. A Karen não. Sim. Então, olha como Deus, na sua forma inesperada, Ele é maravilhoso. Fala sobre isso, Karen, pra gente, por favor. Olha, eu acho assim que tu conseguiu resumir muito bem. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer. A gente, parece até uma coisa de filme, né? Era só um dia normal e tudo mudou. É mais ou menos isso, né? Foi só o anúncio patrocinado. Era só ir lá na Livraria Cultura. Mas é aquela coisa assim, quando o patrocinado chegou para mim, ainda que tenha sido o algoritmo, que tenha selecionado e tal, mas nós temos que entender quando Deus quer falar com a gente. E eu entendi que Deus estava me chamando para ir naquele evento. Eu entendi porque eu pensei assim, mas por que chegou para mim? Ok, tem o Instagram? Tem algoritmo? Tem toda a tecnologia por trás? Claro que sim. Mas quem sabe eu não tivesse pego o celular naquele dia? É verdade. Quem sabe eu tivesse passado rapidão ali? Quem sabe alguém me manda uma mensagem naquele momento, eu nem foco naquele patrocinado. Mas, na verdade, Deus foi me preparando para estar ali. Sabe por quê? Porque no outro fim de semana, no outro sábado, eu estava lá na livraria com meu namorado. E estava tendo um evento lá que era um evento cristão.
Era uma igreja que estava fazendo um evento. E aquilo me chamou muita atenção, né? Duas coisas. Eu pensei, nossa, essa livraria é muito legal, muito bonita. Que legal que tá tendo eventos aqui. E eventos cristãos. Daí aquilo bateu na minha cabeça. Eu, uau, que legal. Então, quando chegou patrocinado para mim, tudo fez sentido, né? Tudo ligou. Conheço o lugar, gosto do lugar e sei que coisas cristãs acontecem lá. E aí eu entendi assim, olha, tá tudo para mim, né? Eu consigo chegar, é bom, eu gosto, é de Deus. Dei uma olhada lá no Insta do Vitor também, ó, não sou FBI também, mas dei uma olhadinha no teu Insta. Entrei lá no Insta, né, vamos ver quem é o Vitor. Aí vi uns vídeos do Vitor, não, o Vitor é de Deus, hein? Aí eu pensei, não, eu vou participar, Deus tem algo para mim. Eu pensei exatamente isso, Deus tem algo para mim. E o evento foi incrível. Ele foi incrível de todas as formas. Eu até comentei isso numa reunião online que a gente teve. Foi um evento lindo. Ah, é porque a livraria lá, o auditório é bonito? Yes, o lugar é lindo, né? O lugar é legal, tipo, tinha umas luzes, estava bonita a produção, tava super show ver as pessoas ali. Mas ele foi lindo espiritualmente. E isso é uma coisa que, sabe, tudo fechou, várias belezas, né? Lugar legal, pessoas legais, palavra legal e a presença de Deus, assim, ó, envolvendo o tempo inteiro. Então, para mim, aquilo foi uma tarde muito gostosa, que passou rápido, que eu gostaria de ter ficado mais. Não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém que estava ali, mas senti que tinha que ter esse passo de coragem, tanto que eu fui sozinha. Não tinha ninguém para me acompanhar, até convidei algumas pessoas para irem comigo, aquela coisa tipo assim, eu vou chegar lá, não conheço ninguém, vou ficar meio perdida e tal. Mas eu pensei assim, não, eu vou ter esse passo de coragem, eu vou participar do evento e eu acredito que Deus vai fazer algo através disso. E fez. Estamos aqui. Olha aí, agora essas meninas estão aí bombando nas redes, transmitindo mensagens lindas e depois que passou o evento e fico tão agradecido a Deus, assim, por ele conectar pessoas tão especiais, sabe? Nossa, é muito legal isso que está acontecendo, né? E a gente recebe cristãos de diferentes igrejas. A gente quer potencializar também esses talentos, porque o objetivo dos embaixadores, eu acho que a gente tem que ter isso sempre muito claro e muito forte no nosso coração, de que Deus consignou os seus talentos a cada um de nós. E como é difícil, porque o Senhor foi viajar, como na parábola, foi viajar. E a gente ficou com essa missão. E algumas pessoas às vezes têm receio de, nossa, como é que eu faço para, assim, viver esse talento? Como é que eu faço para desenvolver esse talento? E as pessoas às vezes não, escondem ali para poder retornar aquilo que o Senhor as confiou. E eu acho que um dos papéis dos embaixadores é poder pegar cada indivíduo e falar assim, ó, vai, vem junto, desenvolve teus dons, porque o crescimento de cada embaixador, que simboliza uma embaixada, que representa o próprio Cristo na Terra. Ontem eu estava dizendo para um amigo, que ele perguntava, o que é os embaixadores? Eu falei, nós somos uma embaixada, né, que representa um país estrangeiro nessa terra. Nós nascemos brasileiros, mas nós não somos daqui. Então, o que a gente representa é um estado, um país estrangeiro e um estado que está por vir. E que a gente já quer que ele permaneça agora entre nós. Que a gente possa viver o reino de Deus. É isso que a gente representa. É isso que a gente quer viver. Então, a gente representa tudo aquilo que está por vir. Os valores cristãos, a mensagem de Cristo, a mensagem libertadora. Né? Como diz Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente quer viver isso de uma forma muito reta. E expandindo cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, para que mais pessoas conheçam a palavra e possam ser libertados também. Então, a gente, quando é um embaixador, a gente tem essa grande missão também de representar e fazer essa luz resplandecer entre as pessoas. Então, eu acho que a questão de desenvolver os dons de todas as pessoas que já estão engajadas, mas muitas vezes estão ali, de repente, sem uma direção. E eu acho que esse é o papel dos embaixadores também, de falar assim, ó, vem junto, onde que tu te encaixa, onde é que tu tá te enxergando aqui? Participa e vamos botar para fora esse dom. Isso. Vamos multiplicar esses dons. E também novas pessoas que possam vir a se converter, e a gente está vendo conversões acontecendo também, que a gente possa, desde o início, desde a concepção da fé, da conversão, batismos vão ser gerados através desse projeto, né? Corações vão ser abalados por uma vida inteira.
E é muito bonito ver isso, porque a gente não imagina o impacto que a gente está conseguindo fazer na vida das outras pessoas. E essas vidas poderão ser alcançadas definitivamente para a vida eterna. Isso. Olha a dimensão disso que nós estamos fazendo. E é um privilégio poder servir a Deus no nosso tempo. Primeiro chegar ao conhecimento, como disse a Karen. Nossa, eu comecei a chorar tanto naquele momento, naquele culto, porque eu percebi o amor de Deus sobre mim. Né? Ela percebeu, a percepção do encontro de falar assim, eu estou diante de um Deus que me ama profundamente. Sabe? E ali tu despertou, por mais que tu tivesse uma caminhada desde o ventre da tua mãe cantando e adorando a Deus, aquela semente desabrochou, fez assim, ó, saiu a raiz, né, para fora e falou assim, ó, nossa, começou a gerar frutos, sabe? Foi isso mesmo. Descreveu lindamente. Sabe? Então, cara, eu acho isso fantástico. E aí eu queria que vocês pudessem falar também, de uma forma inesperada, que eu acho importante, além de falar do inesperado, que tu poderia relacionar alguma coisa assim, né, Paula? De falar algo inesperado, mas também a importância do legado de uma família que já tem o seu louvor, que já tem o seu amor a Cristo e que isso vem como herança e que veio como herança para vocês também, a importância da família na transmissão de fé. Porque eu sou um inesperado dentro de uma família que não era cristã, foi assim, algo realmente da circunstância, de Deus me chamar, sabe? Uau. E aí eu queria que tu pudesse relacionar também a importância da família, porque nós, enquanto cristãos, nós também queremos formar as nossas famílias com toda a herança que chegou para nós. Uhum. Não para mim, mas especialmente para vocês. Sim. Voltando ali à questão das redes sociais, né? Eu falo por mim, assim, ó, como que eu sou alcançada? Eu não fico ali nas redes sociais, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha. E muitas das vezes que Deus fala comigo, eu abro ali o Instagram, o primeiro post que aparece é uma testificação, uma confirmação daquilo que Deus estava me falando, né? Então eu sou muito abençoada e através disso que a gente consegue se conectar com o mundo. Às vezes a gente pensa assim, um dia eu vou para as nações, meu chamado. Mas se tu parar para pensar, nós já estamos nas nações, a gente já tem acesso, a gente se conecta, as pílulas estão atravessando o país, né? A gente sabe disso, tem visto isso, né? Tem recebido testemunhos, né? E quando eu também, eu fui na primeira edição ali dos embaixadores, né? Eu não ia nesse primeiro momento, eu fui e não imaginava que aconteceria tudo o que está acontecendo. E as coisas estão correndo demais, estão muito aceleradas, né? E nada disso a gente programou. Exatamente, É importante que a gente nada diga. programado. Aí tu fica assim, meu Deus, Deus faz mesmo, a gente está vivendo isso, né? E essa questão da família é muito importante. É muito mais fácil tu entrar nesse contexto através da família, que é ali as pessoas que estão mais próximas, né, que tu convive no dia a dia, né? A gente vê testemunhos de pessoas que a família ainda não chegou nessa questão e tem um pouquinho de dificuldade, assim, de ser entendida, compreendida, né? E também a gente sabe que família é um projeto de Deus, né? E eu amo, eu vejo uma foto de família ali, o casal e os filhos, muitos filhos, eu acho a coisa mais linda, assim, sabe? Eu me emociono mesmo. E então é muito importante, assim, né? Porque família é base e as pessoas vão olhar e vão se inspirar. Nossa, aquela pessoa tem uma família feliz, ela tem Deus, né? E a partir disso, muitas outras coisas vão acontecer. E é importante, a palavra fala, né, que é melhor dois do que um. Isso não só na questão de família, mas amigos, pessoas. A gente não nasceu para viver sozinho, né? E é nessa conexão, quanto mais a gente vai se conectando, que a gente vai aprendendo e vivendo as coisas do Senhor, né? Que legal, que legal. E a importância da família, Karen? A família, ela tem importância em tudo. A família passa uma herança. Nós recebemos uma herança, primeiramente genética dos pais, mas a herança espiritual é inegável. Isso eu falo de forma muito ampla. Não estou aqui falando de religião, mas de herança espiritual mesmo. No meu caso, eu recebi uma herança espiritual muito abençoada, muito importante. Mas eu posso te dizer uma coisa, Vitor, tem pessoas que muitas vezes não valorizam isso. Muitas vezes a família é muito
de Deus, busca muito a Deus, é muito conectada com Deus. Uhum. E às vezes os filhos, sei lá, os netos, enfim, as próximas gerações não valorizam tanto o que as gerações passadas fizeram. Graças a Deus, na minha casa, na minha família, eu vejo, na minha vida, na vida dos meus irmãos também, que eu tenho 3 irmãs e um irmão, eu vejo que nós estamos aproveitando o legado que os meus pais têm construído, que o meu bisavô construiu. O bastão, ele está sendo passado de geração em geração e ele está sendo sustentado. E glórias a Deus por isso. Mas eu vejo famílias que, infelizmente, vem o bastão para a próxima geração e ela deixa cair. Isso eu acho uma coisa triste. Mas eu acho lindíssimo a tua história. De não ter essa referência, de não ter tido, né, uma orientação do pai, uma orientação da mãe, um exemplo, de não ter tido esse referencial, de essa herança espiritual não veio. Eu acho, eu posso dizer que, com certeza, existe aí um motivo de engrandecimento a Deus muito grande, porque, como tu disse, não era para ser, mas foi. É verdade. E é assim que Deus trabalha, É verdade. com as improbabilidades. Não era para ser, não seria. De forma natural, não seria. De forma cultural, religiosa, não seria. É verdade. Mas foi. Porque pelo Espírito de Deus, tudo é possível. Tudo pode acontecer. É verdade. E aí tu sabe que eu sou um pouco inesperado, tanto no chamado como no nascimento. Eu sou o terceiro filho da minha mãe e do meu pai, que elas tinham tido 2 meninas. Uma delas é 11 anos mais velha que eu e a outra 9 anos mais velha que eu. Então a diferença é bem grande, assim. Porque minha mãe tinha feito ligadura de trompas. Meu Deus. E eu nasci de forma inesperada. Não era para ter vindo mesmo. A gente já é um vencedor quando a gente nasce, né? E então eu me considero bem inesperado nessa questão também da ligadura de trompas, que é bem difícil isso acontecer. Então agradeço muito a Deus por estar aqui e por ele ter me chamado, sabe? Eu acho que isso é a coisa que eu mais agradeço na vida, todos os dias. É por Deus ter me permitido conhecê-lo nesse mundo, sabe? Isso é a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida. Todos os dias eu dou glória a Deus por isso. Porque tantas pessoas... E eu acho que aí tá aí também a nossa responsabilidade. Quantas pessoas podem conhecer a Deus por nós? Quantas pessoas vão passar por esse mundo sem conhecer a Deus? Porque alguém teve vergonha, receio, constrangimento de abordar aquela outra pessoa. Então a mesma alegria que a gente tem, a mesma felicidade, plenitude, a gente tem plenitude na nossa vida. Porque antes de conhecer a Deus, com 16 anos, dos 10 aos 16, que é onde eu tenho um pouco mais de lembrança, de consciência da minha vida, eu lembro que a minha vida era muito vazia. Muito vazia. Muito, muito. Eu ia viajar, ia fazer coisas, sabe? E eu sentia um vazio tão grande. E depois, com 16 anos que eu conhecia Deus, a minha vida ganha um sentido totalmente diferente, sabe? Porque conhecer a Deus é preencher a tua vida de alegria, é agradecer os momentos ruins também, as tentações, as provações, que tudo nos edifica, tudo nos aproxima de Deus, é cada aprendizado que a gente tem na nossa caminhada. Muitas coisas que a gente gostaria de fazer que não deram certo, mas a gente tem que agradecer justamente também aquelas que não deram certo, porque não eram um plano de Deus para tua vida. E como isso é difícil, como a maturidade de fé, de vida, é difícil de tu entender assim, obrigado, Senhor, pelo que não aconteceu. Eu queria muito e não aconteceu, mas eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor tem algo maior para mim, e algo mais especial, algo que o Senhor pensou. Então, algo que o Senhor pensou, eu recebo. Né? Aquilo que passou, que eu não recebi, não era para eu receber, sabe? Então, como essa maturidade de fé, e aí eu agradeço a Deus também por tudo. Tudo que não se realizou na minha vida. E aí eu vejo, chegando nesse momento dos embaixadores, eu vejo que tantas coisas que eu queria muito. E aí Deus me falou assim, ó, calma aí, que eu tenho algo mais especial para te viver com pessoas especiais. E é isso que a gente está vendo acontecer. Porque quando a gente renuncia a algumas coisas terrenas, Deus nos complementa com coisas do céu. Sabe? E é exatamente isso que eu tô vendo acontecer desde que a gente fez algumas renúncias. Deus tem se mostrado muito atuante e surpreendente.
E, por exemplo, a gente não esperava, assim, primeiro as séries começaram em 2020, a gente gravando séries. Os embaixadores não foram pensados, foi uma revelação de Deus quando eu estava lendo a segunda carta aos Coríntios, que Paulo diz que é um embaixador de Cristo. Então, olha a referência que Deus nos deixou através de Paulo. E olha agora o que os embaixadores estão vivendo. Pô, a gente está aí para o dia 30, pré-lançamento da nossa banda, Embaixadores Music. Imagina Nós só. estamos. Antes a gente estava falando sobre vários projetos que a gente não vai falar agora, mas que é Deus revelando para nós. Né? Ana Paula tendo ideias que são revelações, a Karen tendo ideias que são revelações, e muitas coisas grandiosas estão por vir. Então, todo esse inesperado já era esperado por Deus. É a gente que não estava esperando, sabe? Só que tem muitas coisas que a gente está esperando e que a gente não vai receber, e tá tudo certo. Porque o que a gente vai receber, que vem de Deus nesse momento, é tudo aquilo que a gente gostaria de viver e não sabia. E tava esperando por isso, sabe? Às vezes a gente espera por coisas que não tem nada a ver pra gente. É verdade. Às vezes a gente ora por coisas que a gente pensa que serão boas. Não sei se já aconteceu com vocês. Querer muito uma coisa. Ah, tá, daí Deus dá. Daí tu... Mas não era bem isso que eu achava que era. Não sei se eu queria mesmo. Hoje em dia, eu até tomo um pouco de cuidado com aquilo que eu peço pra Deus. Porque eu penso assim, eu tenho que pedir com responsabilidade, com maturidade. Maturidade. Não adianta eu ficar mandando a minha oração para Deus e aí, depois ele me dá e eu não tenho condição de receber isso que eu estou pedindo. Então, a gente também tem que ter essa sabedoria, como diz a palavra, né? Tem que saber pedir e pedir bem. E nisso o Espírito Santo nos ajuda. Isso aí. Porque muitas vezes é isso que tu falou. A gente está focando em coisas que não é para nós ou ainda não é o momento, né? Quem sabe ainda não chegou o momento certo. Mas tem outra coisa que tu falou que é muito legal, das coisas que talvez a gente nunca vá receber e talvez sejam dores dentro de nós. Como Deus trabalha através da dor? Como Deus nos modifica através da dor? A dor parece algo tão ruim, mas na verdade para o cristão, e eu acho que talvez para todos os seres humanos, a dor seja um processo de transformação profundo. Sem dor, nós não estaríamos aqui. É verdade. Sem dor, a gente não estaria aqui falando sobre alegria, sobre o surpreendente, inesperado de Deus, sobre a fé. É porque passamos por um processo em que em muitos momentos foi doloroso, mas valeu a pena. A dor, ela gera muitas coisas dentro de nós. E tem um trecho em Provérbios, tem um versículo de Provérbios, que agora eu não lembro de cabeça o número, mas que fala que a tristeza, ela faz a pessoa ser alguém melhor. Imagina, a tristeza, uma emoção que a gente tenta evitar tanto, né? De ficar triste. Como é ruim ficar triste. E a gente luta contra ela e fica triste. Não, mas eu quero ficar alegre de novo. Mas a tristeza tem papel de nos fazer melhor. Então, olha como Deus trabalha através de nós. Muitas vezes eu penso assim, das coisas difíceis que eu já passei. Eu falo assim também, Vitor. Hoje eu entendo. Graças a Deus. Se foi necessário passar por isso para estar aqui hoje com fé em Jesus e para um dia morar no céu, graças a Deus por isso. É verdade. Graças a Deus por cada dor. Graças a Deus por cada tribulação. Foi assim que Deus trabalhou em mim. Foi assim que Deus me forjou. Foi assim que Deus me transformou. Exatamente. Sabe que teve em algumas oportunidades na minha vida, assim, agora, recentemente, aconteceu algo que eu fiquei muito triste. E aí eu tava indo pra praia e recebi uma péssima notícia, sabe? Tava no carro. E aí recebi essa notícia, eu comecei a escutar alguns louvores. E comecei a agradecer por essa péssima notícia. Agradeci muito a Deus, sabe? E eu chorava agradecendo. E cantando, e agradecendo, sabe? E não parei de agradecer. Eu chorava que nem uma criança, né? Tava chovendo dentro do carro, né? Eram lágrimas. Sabe? E eu tava agradecendo muito por tudo que tinha acontecido naquele momento. E foi muito bom que aconteceu. Sabe? Foi muito bom. Então, é a alegria da tristeza, a alegria de entender a dor, a alegria porque Deus tá também ali te formatando no fogo, no ferro que a gente é. A gente é muito duro. A gente é muito duro. É o que a gente quer. E a gente sempre, não, mas é o que Deus quer, mas a gente não entende isso. O que Deus quer de verdade. Porque é só o que a gente quer.
Isso é o que eu encontrei na Viu só? Amém? Temos uma quarta participante aqui, que é a Siri. Então, gente, eu acho que a gente tem que agradecer muito por tudo que Deus envia pra gente viver, como disse a Karen. É Deus nos preparando para algo muito maior. E esperamos para a eternidade. Não é verdade? Isso, vocês falando e eu pensando aqui, lembrando, né? Os planos do Senhor, eles são maiores, né? Ainda que a gente imagine, por mais que a gente imagine, assim, grande, nunca vai ser perto daquilo que o Senhor tem pra gente. Porque quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente, uau, nunca imaginava, né? Não imaginava que seria assim. Ou que nem assim, muitas vezes, assim, ai, parece que isso aqui não tem uma solução, uma resposta. Mas aí tu entrega para Deus e aí quando tu vê assim, uau, como ele consegue tirar soluções de coisas que parecem impossíveis, né? E a Karen falando ali sobre dor e tal, tristeza, né? A gente sabe, tem duas escolhas. A dor vem, os problemas vêm, ou tu vai se deixar, né? Pender para o lado ruim, tu vai acabar entrando em depressão, ficando triste. A gente vê quantas pessoas, isso é muito triste, perdem a vida, né? Se entregam, né? E sabendo ou não sabendo que Deus tem um futuro maravilhoso, muito além daquilo que ela imagina, né? Ou tu vai para o lado de buscar Deus cada vez mais, né? Buscar a solução nele, porque ele é a resposta, né? E falando também sobre... Só uma coisinha que eu acho maravilhosa que agora eu lembrei. Da dor de Jesus na morte de Lázaro. Ele sentiu, ele chorou a morte de Lázaro. Um amigo, ele chorou para que Deus fosse glorificado. Então, olha só que legal, gente. Na dor de Jesus, na sua humanidade, 100% Deus, mas também 100% homem, ele chorou a morte de Lázaro. Mas chorou com a consciência de que Deus seria glorificado. Então, olha que mensagem legal, assim, da própria dor, que é necessário a gente passar também. A gente aprende tanto com a palavra, né? E eu também lembrei ali sobre Paulo, né? Que ele fala das dores de parto, né? E a gente usa muita ilustração, né? Sobre o parto ali, né? A mulher tá gerando, Parto né? normal, não cesárea. Isso, normal. Que cesárea tem anestesia. Mas não é bem assim, né? Ainda não fui mãe, mas eu sei. Enfim, então, assim, trazendo para o contexto espiritual, né? A mulher tem as dores ali, mas depois vem a alegria, né? Assim como a palavra fala, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E ele fala, né, que essas dores de partos espirituais, muitas vezes o choro, tu sentir também a dor do outro, até que isso vai acontecer até que Cristo seja formado em nós. E é isso, sabe? Tu entender, sabe? Que não importa se tu quer algo, Deus tem algo melhor, né? E quando tu começa a entender isso, né? Que nem muitas vezes acontece comigo, assim, eu tenho aprendido, né? Através da palavra, né? Através de... sendo inspirada por pessoas também, né? Que quando tu não entende algo, né, tu coloca para Deus, ó Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o porquê disso, eu não tenho como resolver isso, mas eu sei que tu pode. E aí tu começa a ver o desvendar, assim, sobrenatural dele, sabe, acontecendo. E é exatamente isso, sabe, que cada um de nós possa, cada pessoa que esteja ouvindo, né, assim, ó, tem uma situação que parece impossível, pronto. Aí é a parte de Deus, sabe? Entrega para Ele que vai, né? Ele sabe o que fazer. Nós muitas vezes não sabemos, né? Mas Ele sabe, né? Que legal, que legal. Tava aqui pensando, o que é melhor, sentir uma dor nesse mundo, que é passageira, ou uma dor de não estar na presença de Deus na eternidade? Pode mandar todas as dores, Senhor, mas que elas me fortaleçam para estar contigo em toda a eternidade. Eu quero passar por todas as dores nesse mundo, possíveis, imagináveis, mas eu quero estar contigo na eternidade. Se eu tiver que pagar esse preço, estou disposto a pagar. Jesus, ele, como ele mesmo disse, né? Ele teve aflições, mas ele venceu. Né? E ele deixou todo um manual, ele deixou instruções, e até hoje ele nos auxilia, né? Através do Espírito Santo, né? A como lidar com tudo, né? É verdade, é verdade.
Gente, eu quero fazer agora com vocês aqui um ping-pong. Já. Ping-pong brasileiro. Cadê a raquete? Cadê a bolinha? A gente já Não pega essa mesa aqui e vai. Não é um ping-pong chinês, que seria mais rápido. Vou dar algum tempo para vocês pensarem. Tá, já pensaram. Pode ser mais de uma resposta. Pode ser. Hoje eu tô bem flexível. Não precisa perguntar. Não, hoje eu tô bem flexível. Hoje passa, então, como é sexta, estamos gravando uma sexta, num sextou. Um sextou muito abençoado com essas duas mulheres abençoadas, que é a Karen e a Ana Paula. Vou fazer perguntas e vocês respondem. Legal. Mas tem que ser de bate-pronto. Então tá, vamos lá. Dá pra passar pra colega do lado, se não souber responder? Não, aí leva a torta na cara. Vai surgir uma torta mesmo. Puf! Não, tô brincando. Pode ficar com a raquete na mão, mas vai ter que responder. Então tá. Ok? Vamos criar algo novo também, né? No meio disso, né? É verdade. Vou começar pela Karen, então. Vamos lá, então. Aí eu faço uma pergunta pra ti, depois pra ela, responde, aí assim a gente vai variando até terminar o ping-pong. Um livro. Um livro, Liberte-se das Paixões deste Mundo. Foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti e ele me libertou mesmo. Eu li o livro e olha, Deus falou muito comigo. Funcionou? Muito bom. Funcionou. Ai, que legal. Funcionou. Que legal. Um sonho. Viver todos os planos de Deus. Na íntegra. Show. Um medo. Um medo. Não viver os planos de Deus. Um livro. O livro dos livros, da Bíblia, né? Mas tem um que é O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Foi um momento que eu precisava de uma resposta e eu não estava encontrando em lugar nenhum. E quando eu li assim, se você não alcançou algo, aumente o seu nível de fé. E isso entrou como revelação para mim. Eu me lembro que eu chorei e através disso eu fui buscando e eu encontrei resposta no lugar certo. Legal. Um sonho. Um sonho. Agora, me vem na cabeça um sonho que eu já realizei, mas então eu acho que eu quero ir lá de novo. Eu quero voltar para Israel. Ah, que legal. É um sonho também. Pode. Olha, esse sonho Pode ser. eu incentivo para todo mundo. Esse vale muito a pena. E aliás, já que a gente pode quebrar o ping-pong um pouquinho assim. Pode. Tipo, posso segurar a bolinha um pouquinho? Pode. Então, vou segurar a bolinha um pouquinho. Quando eu fui para Israel, que foi no final do ano passado, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque Deus tinha me prometido que eu iria para 3 países. O primeiro era a França. Eu fui, ok, foi ótimo. Trouxe, assim, uma efusão muito grande na minha vida espiritual, inclusive de pregação da palavra. O segundo país era Israel. E demorou muitos anos dentre a saída da França para Israel. Muitos anos mesmo. Só que quando eu dei o passo de fé e pensei, eu vou para Israel, muitas coisas começaram a acontecer. Coisas que eu estava há anos esperando aconteceram depois que eu passei lá. Porque era itinerário de Deus para mim. Que legal. Destravou, né? Destravou no mundo espiritual. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Porque era uma promessa de Deus. Sim. Deu. Que bacana. Pode que pegar a legal. bolinha de volta. Deus na tua vida. Tudo de bom, né, claro. Tudo de bom. Deus na tua vida, Karen. O ar que eu respiro. É verdade. É tudo, absolutamente tudo. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Já estamos chegando ao fim. Já. Ou nós podemos fazer a maior live aqui, vamos entrar pro Guinness. O maior podcast do mundo. Vamos entrar. Hoje eu quero quebrar recordes. Olha, eu topo. Antes da... Tem chocolate aí? Ou não tem chocolate? O chocolate. Tá bom. Uma observação. A Karen falou em Israel, e eu fico imaginando, tu tá em Israel, acho que tu anda com cara de apaixonado. Sabe quando as pessoas, tu tá apaixonada porque tu tá toda alegre, tu anda rindo, assim. Eu acho que é assim, né? É a assim. sensação, a unção do lugar. Eu acho que a gente assim. tem vontade de tocar em tudo, assim, né? Eu ando celebrando o tempo inteiro, assim. Eu ficava glorificando a Deus o tempo inteiro. Eu já faço isso em Porto Alegre, né? Sim. Então, imagina se lá eu não ia fazer. Então, eu me pegava, muitas vezes, com as mãos pro alto e adorando. Daqui a pouco tu já tá chorando, daqui a pouco tu já tá orando.
lindo. Sim. É maravilhoso. Eu acho que embaixadores deveria ter um projeto Israel. Eita, olha aí. Deveria Opa! organizar uma caravana a Israel. Ó, Vamos. guia você já tem, que sou eu, conheço também um outro guia de lá, a gente pode entrar em contato, pode organizar. E quem tá assistindo pode ir com a gente também, né, Vitor? É isso aí. Viu só? Vamos montar? Vamos montar? Vamos. A gente é do desafio. Da fé. A gente é da fé, a gente vai na fé. A gente vai na... A gente quer, agora vai na fé. Qual é a mensagem final que vocês deixam para todo mundo que está nos assistindo? Ai, mano. Pode ser? Olha, eu acho que o tema fé ficou muito presente, não só por ser o nome do nosso podcast, mas eu queria deixar essa mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. Nunca duvide de Jesus. Nunca duvide, por mais difícil que seja a situação, por mais contrárias que sejam as provas, por mais difícil que esteja o caminhar, não duvide de Jesus na tua vida. Porque no tempo certo, no momento certo, essas coisas vão se resolver de alguma forma. E vai dar para entender o porquê dessas coisas. Muitas coisas poderão ser entendidas, mas uma coisa é certa. A gente consegue enxergar que Deus sempre é fiel. Que os momentos mais difíceis, ainda assim, estão controlados por Ele, porque poderiam ser muito piores. Então, nunca duvide de Jesus, nunca duvide do amor dele, nunca duvide da fidelidade de Deus e da escolha de Deus na sua vida, nunca duvide disso. Se Deus te chamou, como diz na palavra, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Se Deus chamou alguém, ele será fiel até o fim. Ele começou a obra, ele vai terminar a obra. Amém, amém. Que bom, que bom. Começa Obrigado. a se descortinar, né? Tudo começa a se abrir, né? Parece que cai a escama mesmo, né? Quando tu busca, tu encontra, né? Com certeza. E a tua mensagem, Mana? Então, até teve a pílula agora, né? Sobre Jesus no caminho, né? Se a gente pensar, assim, como um caminho mesmo, assim, sabe? Natural, sabe? Quando tu começa a andar nesse caminho, tu começa a conhecer ele, né? Tu vai se descobrindo, né? Até teve uma pessoa que mandou uma mensagem assim, eu preciso me encontrar, né? E é nesse caminho, assim, que tu vai encontrando, vai ter as pedras, os desafios, mas tu vai vencendo nele, né? Porque ele tá ali, ele te fortalece, ele te guia, né? E nesse caminho estão todas as soluções, tudo aquilo que tu precisa, tudo aquilo que tu imagina, todas as respostas que tu ainda não teve em lugar nenhum, tu vai encontrar nesse caminho, né? O Augusto Cury, né, ele fala, ele testemunha isso, que ele não acreditava em Jesus, né, mas aí ele assim, eu vou estudar a mente de Cristo. Ele começou a estudar e ele chegou à conclusão, tipo assim, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse, né? E aí, hoje, né, ele é cristão, né, e eu tenho certeza que inspira muitas outras pessoas, porque a partir do momento que tu realmente conhece ele, não tem como a tua vida não ser transformada, dia após dia, né? Isso é uma crescente, né? Quanto mais tu busca, mais tu vai encontrar. Tem um versículo que fala, né? Bata e eu abrirei, né? Me busca e me encontrará, né? Que legal, que legal. Que bom poder contar com vocês aqui nesse episódio tão especial das nossas pílulas. Futuramente nós vamos ter outras pessoas também ministrando as pílulas do nosso devocional. Temos outros projetos para o nosso devocional em breve. Não vamos falar ainda porque é mistério. Nós temos que viver os mistérios de Deus. Mas, gente, quero agradecer porque é muito importante. Me sinto muito honrado e feliz, grato a Deus por caminhar com pessoas especiais como vocês, que me ensinam, que complementam a minha fé também diariamente, revelando a palavra de Deus através dos lábios de vocês, dos pensamentos e de tudo que Deus também está, assim, né, falando. E aí vocês também enxergam, como a Ana Paula disse, ela enxerga um copo, ela já está pensando na palavra. Ela enxerga uma árvore, ela está enxergando uma palavra, né? Então, tudo isso, né, Karen, como é importante. E vocês, eu sinto isso, vocês estão muito entregues à missão que Deus destinou na vida de vocês. E como é bom caminhar na vida de pessoas assim, que inspiram a nossa fé. Então, obrigado por estarem aqui e por nós estarmos caminhando juntos. Caminhando na fé, caminhamos
sobre o olhar protetor de Deus, sobre esse porto seguro que nos abençoa todos os dias, quando a gente levanta, quando a gente vai descansar, vai dormir. Deus está cuidando de tudo. E o principal, eu já agradeço por tudo que a gente vai viver junto nesse projeto, nesse movimento, que somos embaixadores. Tem tantas coisas legais pela frente. E uma delas foi muito marcante hoje, foi o nosso episódio com vocês. Bom, né? Bom conversar, bom se conhecer mais. A gente aproveita esse momento também para se conhecer. E para todas as pessoas que estão com a gente também aqui, conectadas ali naquela câmera, você que está com a gente não virou para você o episódio inteiro, virou, verdade. Mas chegou o momento da gente se despedir. Não queria. Posso fazer um... Com certeza. Eu e a Karen, assim, ó, eu já te falei isso, né, e eu te vejo como uma pessoa muito visionária, né, é perceptível o quanto que o Senhor está compartilhando coisas no teu coração, e aí tem esse mimo aqui profético, tá, que é uma chave, é uma caneta em forma de chave, né. Bah. Eu tava pensando aqui, ó, essa parte é o segredo, é a parte que abre, e tu escreve, né, e cada vez que tu abrir isso aqui e for escrever, eu tenho certeza que o Senhor vai compartilhar muitos segredos contigo. A gente sabe que muita coisa já... Tudo está revelado, mas assim, à medida que a gente vai buscando ele, vai se revelando de uma forma que a gente ainda não viu, sabe? E aí eu queria te entregar, né? Obrigado. Que muitas portas sejam abertas através da tua vida. Né? Amém. Portas no reino. Amém. Precisam ser abertas. Amém. Peço que Deus revele cada vez mais coisas legais que a gente vai viver juntos. Tudo isso. E cada porta é uma revelação diferente. Cada saída de casa que a gente dá é um novo dia que a gente está indo buscar e viver, que Deus nos destinou. E quando a gente chega em casa também, é mais um repousar no Espírito de Deus que Ele nos permite. Cada porta que Ele for abrir, eu tenho certeza que Ele vai abrir justamente para que a gente encontre outras pessoas do outro lado. Que Ele quer que a gente revele a face dEle. E eu tenho certeza que será revelada através das nossas vidas. Obrigado. O descanso nele é resposta, né? A palavra fala ali, né? Descansa, né? Que ele tá cuidando de tudo. É verdade. Obrigado. Que o Senhor abra todas as portas que estão fechadas hoje na tua vida. Amém. Que Ele tem o segredo, gente. Se você não tá conseguindo abrir essa porta, é porque você não confiou na chave que Deus tem para você. E Ele tem. É só confiar que Ele vai abrir todas as portas. Assim como abriu o Mar Vermelho, abriu tanta coisa, Ele vai abrir. E é por isso que a gente segue na fé, né? Se nós viemos até aqui na fé, a gente segue na fé. Então, quando a gente olhar para lá, a gente vai dizer um tchau e vai na fé. Pode ser? Claro. Tchau, lá. Gente. Tchau. Vai na fé. Vai na fé. Valeu. Obrigado.